começar aqui a falar um bocadinho com a Daniela. Depois, quem quiser fazer perguntas, só dizer, pode fazer então diretamente, por voz. Também temos aqui o chat, não é? Podem também fazer perguntas por aí. Noutras conversas tenho notado que às vezes as pessoas também vão comentando e eu vou aqui tentando gerir estas coisas todas. Então eu vou passar a apresentar a Daniela Critch. Portanto, a Daniela é uma artista que nasceu na Alemanha em 1972. Estou aqui no site da Daniela Critch, um, que recomendo que depois visitem até, porque lá tem uma vista sobre o trabalho dela, onde está documentado o trabalho dela. Portanto, nasceu em 1972, na Alemanha, um, em Göttingen, e vive e trabalha em Lisboa já há alguns anos. Eu, pelo menos, já te sigo as tuas posições cá já há alguns anos. Depois também vamos falar sobre isso. Um, e tem exposto em Portugal, por vários países também, em Paris, Barcelona, Atenas, Londres. Um, Faz várias colaborações também com algumas marcas e está representada em algumas coleções importantes, na coleção do Deutsche Bank, a coleção PLMJ, que tinha, e acho que não sei se continua a ter, mas houve aí uma altura que apostava imenso nos jovens artistas, e ainda bem. E ou na coleção também Nava Cerrada, que imagino que seja em Espanha. Não sei se Exato. sabes, já me dirás depois também. Uh, eu não sei, quando enviei o convite, enviei um link para o trabalho da Daniela, que espero que tenham visto. É um trabalho que eu acho particularmente interessante. A Daniela teve uma exposição há não muito tempo na Galeria das Salgadeiras, no Bairro Alto, em Lisboa. E é um trabalho que junta uh, usa fotografia, ela depois vai explicar, mas usa as imagens de uma maneira, dá-lhes um toque de um certo suspense, de um certo mistério, uh, e, e usa a pintura nesse sentido, que me parece até particularmente relevante hoje em dia fazer isso. Algo que é possível, porque a Daniela também me parece a mim, tem uma técnica extremamente desenvolvida, uma técnica de pintura extremamente desenvolvida, que lhe permite trabalhar a pintura com a vontade que vocês depois vão poder ver. Aqui temos alguns dos trabalhos. Daniela, se quiseres também ir falando, ir vendo, eu ainda há bocado, quando falávamos, uh, combinámos de ver aqui um bocadinho o teu trabalho, não é? Tu estás no teu ateliê Sim, e tinhas falado, por exemplo, aqui no site da Daniela dá para ver assim uma vista para uh, é- cada uma das séries, não é? exato. Cada série é representado por um thumbnail, portanto, uma imagem, clicar em cima, remete para a exposição, Uhum, normalmente com o texto acompanhado e com uma vista. uhum, E comecei a expor e a trabalhar nas séries já acho que desde 2003, uhum, embora que eu depois comecei o site um bocadinho mais tarde. uhum, E, por exemplo, o Overtime foi uma uhum, exposição, foi um salto, porque foi das exposições que eu comecei a trabalhar com fundos escuros, foi a exposição anterior do Overtime, que uhum, para mim era muito importante, porque os trabalhos tinham a ver com memória. uhum, E comecei a explorar mais a relação da cor, do fundo, o tamanho, depois acerca de que era realmente a mensagem dos trabalhos, que era a narrativa, o que me interessava. uhum, E a exposição anterior do Overtime
é uma exposição baseada em álbuns de fotografia que eu Aham, encontrei, aliás, já daqui a pouco ia mostrar, mas podemos falar mais um bocadinho do site e dos trabalhos diversificados, porque realmente ok. ao longo do tempo tem havido, digamos, eu chamo isso momentos de inspiração, mas tem havido encontros, pronto, da minha vida ou com os álbuns, ou um filme, ou um livro, ou algo que mexe comigo Uhum, e que fica comigo. E mais tarde, às vezes não é imediato, muitas vezes não é imediato, uhum, começo a trabalhar depois esta inspiração, este encontro, este momento que ficou comigo e uhum, começo a explorar e pintar. Aliás, uhum. esta aqui, um que está um colorido com verde claro, uma mulher telefone, assim com um ar um bocado. Exato, Simplesmente assim, Maria. exatamente. Foi uma série toda Ah, pintada através da, da revista Simplesmente Maria, não é? Que era é uma fotonovela. Era uma que giro. fotonovela muito conhecida que eu fui colecionando na feira, fui comprando na Feira de Lada, onde havia, Aham, e que tinha uma coisa para mim incrível, porque tinha tudo que são os códigos sociais e os hábitos portugueses, que eu na altura não conhecia muito bem, mas aham, tinha por baixo estas frases muito típicos, aham. completamente certo, do errado, do engano, da traição, Sim, com sim, estas sim. cores muito anos 70, eu na altura, Porque isto este é, trabalho 2000, é visto 2002, não é, em Daniel? 2002, e ainda está bem Signi- hoje. Significa que já vivias em Lisboa em 2002. Quando é que vieste para Lisboa? Fala-nos um bocadinho. Tu fizeste as belas artes na Alemanha, não é? Ou não? Não, não, eu estudei economia na Alemanha. Eu venho Ok. da economia. Mas quando era miúda, eu gostava muito de desenhar e pintar. E aos Aham. 11 anos, a minha mãe começou a inscrever-me num ateliê que era de uma artista que dava aulas a crianças. E Uhum. durante 2 anos ia todos as tardes a este ateliê, 2 vezes por semana, não todas, e ia a pintar e trabalhar. E eu Aham. lembro-me isto foi provavelmente o fundamento para mim, para relacionar-me com pintura, também com desenho, mas mais com pintura. E quando tive que escolher o que ia fazer na minha vida, não, achava que a economia era mais seguro sobreviver. Então sim, estudei 3 anos de economia e não gostei, quer dizer, gostei do curso, mas não me consegui rever como economista, especialmente após estágios de 3, 4 meses que fazem parte, não estava a ver. Uhum. E então, quando cheguei a Portugal, visitei uma amiga e decidi ficar só 6 meses para uma espécie de estágio entretanto, gostei tanto de Lisboa que decidi ficar e inscrevi-me no ar. E foi Ok. assim. Ou seja, a tua formação é no arco. A minha formação é no Ou ar, ar. Ok, ok. é no Eu ar, que conhecia. foi, confesso que foi ideal para mim, porque o arco, eu já tinha, pronto, quando cheguei a Portugal tinha 25 anos, e tinha anos e anos com pintura, e fazia muita pintura e desenho, e para mim, esta liberdade que o arco dá, que talvez quando se está muito novo e ainda não há disciplina do trabalho diário, pode Uhum. ser difícil, mas no meu caso, esta digamos, liberdade que o arco dava a ser cada artista explorar e fazer o que achava sem ser muito, pronto, sem ter muitas regras, não é? Porque as pessoas quando começam, quer dizer, já sabem um bocadinho de desenhar, gostam de explorar e têm que experimentar, não pode, não Uhum. é? Não Uhum. havia propriamente aulas de desenho de perspectiva, mas para mim foi ideal. Uhum. Foi ideal e tive 3 anos paralelamente a trabalhar na escola alemã para ganhar dinheiro à tarde, frequentava as aulas da manhã, e depois, os últimos 2 anos do ACO, fiquei só a trabalhar, porque não tinha, só a trabalhar no ACO e despedi-me da escola alemã, porque Ok. Eu não sabia essa parte do teu percurso. Não, sim. desconhecia, Pois, não. exatamente, na realidade, não faço questão que esteja no currículo porque não é relacionado com o meu percurso artístico, mas Aham. de facto é relacionado com o meu percurso
pessoal e acho que eu aprendi procurar as coisas que eu queria e abdicar de um curso para depois desse tipo outro, fez com que eu queria também realmente fazer isto, acabar a arte, eu pegava-me a sério. Acho que é Ah, importante porque a idade, quando começamos a estudar arte, eu acho que a idade faz, é importante. Não faz hum, sentido, mas a idade, quando somos muito novos e temos pouca experiência de vida, é diferente que quando somos mais velhos, talvez já temos experiências, sabemos o que queríamos e para que o fazemos. Que não hum. quer dizer que não é ótimo ser muito nova e ser artista, mas acho que para mim foi bom assim, porque fez sentido assim. Não E tiveste dúvidas nem hesitações, né? nunca, aliás, Ótimo. não há um dia que não estou agradecida que escolhi esta profissão e a economia, que foram 3 anos, também Uhum. me ajuda, pronto, em contas e nos trabalhos de casa das minhas filhas. Tens o melhor dos dois mundos. Conheces o melhor dos dois mundos. Olha, relativamente aqui ao teu site, eu se calhar vou voltar a Sim, partilhar claro. a tela. Sim. E se quiseres, portanto, estávamos aqui a ver esta série em que é baseada então em imagens das Exato. fotonovelas, não é? Sim, sim. Um, que é de 2002, portanto já não é propriamente a primeira série que tens, mas é Não, uma das que consideras relevante por causa dessa eu acho questão, não sim, eu acho que foi relevante, foi porque eu acho que a primeira série, onde ainda aliás eu estava no Arco, foi o último ano do Arco, e com esta série eu concorri os jovens criadores é? e Uhum, tive a sorte de ser representar Portugal em Atenas com este trabalho, mas uhum, para mim foi importante porque foi uma série em si que fazia sentido através desta fotonovela que era por si uma coisa extraordinária, muito portuguesa e uhum, embora o que eu achei na altura interessante que após a Revolução continuava com a mesma linguagem, portanto parecia que a Revolução não tinha acontecido na própria revista, não é? uhum. Na fotonovela, não havia muita mudança, digamos, Sim, que se sim, notava, mas achei interessante porque é a vida como nós imaginamos, como nós sonhamos, pronto, é como das telenovelas na realidade, só que sim, é uma sim, sim. fotonovela. E eu gostava muito esta estética portuguesa, dos frases, para mim, cada título ali, infelizmente não está escrito porque tenho que atualizar, mas cada título da cada pintura é uma frase desta novela, desta fotonovela, e Uhum, acho que foi o primeiro momento que comecei a focar-me no trabalho e usar imagens, eu não digo fotografias, porque isto foram fotografias, mas numa revista deste muito pequeninas e não muito nítidas, mas uhum. a trabalhar a partir dali e juntar algo, não é, que eu quisesse. E isto Uhum. foi talvez o início, esta série, por isso foi É, importante. sim, e é interessante começarmos por aqui, porque uma coisa que eu, na altura, quando descobri o teu trabalho, eu depois fui ver coisas mais antigas, e uma coisa que se nota é que há uma. Pronto, nós podemos chamar evolução. Eu chamo-lhe uma mudança. Há uma mudança que é uma mudança muito até orgânica na maneira que tu tens eh, de pintar. A pintura vai mudando, ou vamos lhe chamar evoluindo, não é? Sim, claro, Porque concordo. aqui, tecnicamente até, tu aqui usas um tipo de trabalho com um tipo de cores mais abertos, não é? Com Exato, um trabalho menos definido, digamos assim. exatamente. E depois, por exemplo, as últimas séries, que depois já podemos ir ver, e até Exato, as ultimíssimas, digamos assim, tu tens aí no ateliê que depois vais mostrar também, não é? exato, sim. Há uma mudança, e é uma mudança que eu gosto também de ver assim, quando os pintores já têm um certo percurso, ir passando ali pelos anos, nós vamos vendo o trabalho a mudar. É quase um filme, sabes? Em que tu vais avançando e vês as coisas a mudar. E é uma mudança natural. E isso é muito interessante de ver no teu trabalho também. Pronto, era só o que eu queria te comentar. Uma coisa que eu acho que se mantém
de alguma maneira, ao que eu associo ao teu trabalho é o uso sempre de uma escala, que é uma escala média pequena, não é? É, e por acaso, eu também já trabalhei em escalas maiores, mas basicamente a escala pequena, para mim, cria muita intimidade. E Hum, cria porque nós temos de nos aproximar. E porque é algo, agora, por exemplo, este trabalho, foi o primeiro trabalho, primeira série com os fundos escuros, não são pretos, porque eu não uso preto na minha paleta, não uso a cor preto, uhum, nunca. uhum, Estes fundos muito escuros são fundos, são uma mistura de azul e um ultramarino, um verde específico e uma espécie de vermelho tijolo, e uhum, faz esta cor muito escura, que na mesma continua a ser uma cor. E eu não uhum, sei como tu te entendes com o preto, eu sempre eliminei o preto da minha paleta. Mas, de facto, estes trabalhos são todos muito pequeninos, 15 por 15, 15 por 20, quase o tamanho de uma fotografia, porque é isso que são. Este trabalho é baseado em um álbum de fotografia dos anos 1930 até 1950. E uhum, eu era um senhor português, penso um fotógrafo, de uma família que vivia na Rua dos Bragança, onde era o meu primeiro ateliê, e onde deixaram imensa coisa para ir para o lixo, e entre estas coisas deixaram estes álbuns. uhum, E não sabíamos de quem era, não tem nome, e eu fiquei logo a guardar os álbuns, são 3. aham, Fiquei, eu penso, 7 anos com estes álbuns, 6 ou 7 anos, sem saber, um dia vou fazer qualquer coisa, aham, e foi engraçado, quando depois veio uma ideia, o que eu queria fazer, vinha com a ideia de ser uma escala pequena, um fundo muito escuro, porque é alemão, há uma espécie de provérbio que se diz, mal me lembro no escuro, quer dizer, o escuro é o passado, mal se lembra, e isto tem exatamente a ver com isto, todos nós temos estes desafios de família, não é? uhum, E há uma parecência, há esta ideia de que isto já foi, isto podia ser a minha família, isto talvez foi o meu avô, então eu decidi de eliminar estas referências uhum, do fundo para dar, digamos, espaço para o imaginário e para as pessoas imaginarem o seu álbum dentro deste uhum, trabalho. uhum, E fazia para mim todo o sentido de uhum. ser pequenino tal como as fotografias, não é? Sim, sim, sim. Sim, É muito interessante essa questão que tu falas da escala e a sim, maneira como pensas a escala, porque às vezes até nas aulas eu falo sempre que escolher o tamanho de uma pintura é em si mesmo já um processo artístico. sim. E vem Concordo, exatamente com concordo. aquela questão que estavas a dizer da relação de intimidade, não é? É, Tu quando escolhes e é muito interessante tu aqui falares nisso num álbum que era mais ou menos secreto, não é? E que exato. tu encontraste e no fundo tu ao repetir essa escala pequena é exatamente aquilo que estavas a dizer, estabelece uma relação de intimidade com o E de, observador. e de proximidade, não é? Para tu veres, tens de estar muito próximo. Exatamente. É muito bonito. Para mim, pronto, sempre tentei, há muitos anos, eu acho que depois da exposição de dezembro, eu tentei sempre questionar-me acerca da dimensão do trabalho. Uhum, E uhum, comecei também, que se vai ver ao longo dos outros trabalhos das exposições, comecei a usar, fora desta série de fotografias, comecei a usar a pessoa humana, que eu pinto, tenho muitas pessoas, momentos com pessoas, ou braços, ou partes do corpo, e comecei a usar a escala natural, porque uhum, achava que também a relação que tu crias com uma pintura, que a outra que a pessoa, o braço ou as pernas têm a escala natural, também cria logo uma atmosfera muito diferente. uhum, uhum. Muitas vezes, quando represento, muitas das vezes, por exemplo, aqui neste, tu estás aqui o rapaz ou rapariga loiro, a 1, 2, 3, 4, quinta, exatamente. Eu nem quero dizer o que é, porque para mim é este
esta dúvida, o que é uma criança, um adulto, uma mulher, um rapaz, eu gosto exatamente disto. E isto, para mim, funciona escala natural, pronto, funciona muito bem. Uhum, uhum. Porque é como Sim, se estivéssemos a ver através desta tela para outro espaço, para sim. outro quarto, não é? Sim. Outra coisa que também se mantém no teu trabalho é o uso de imagens. O o uso de imagens que vimos naquela primeira série das fotonovelas e depois na outra, imagino que nesta também, que são imagens que tu encontras. Algumas encontro e Outras algumas procuras. é engraçado. Eu quando não tínhamos tanta internet, tanto cenário virtual, portanto, muito no início da minha, de 2000, início de 2002, 2003, eu fui sempre colecionando revistas, livros antigos, na Feira de Lara. Isso é uma planta que eu fotografei, nem sequer é uma planta Ah, ok. que é uma imagem, portanto, fui variando. Aham. Este caracol também acho eu que foi o que fotografei, portanto, destas aqui, algumas são encontradas, porque quando eu gosto ficava com eles, mas também, às vezes, quando eu sentia há uma coisa que me interessa, vou fotografar, ou há, aliás, séries, se voltarmos para trás mais logo, as séries inteiras fotografadas por mim, ensinadas por mim. Ok. Ou seja, Este, por exemplo, foi uma imagem encontrada, mas eu queria exatamente isto. Eu queria esta máscara do cão, que é uma espécie de fetiche, não é? uhum, uhum, E fui procurar, isto foi na internet, mas tinha a ver exatamente com o tema do overtime, que era para mim, e então, desta exposição, penso eu, um bocadinho mais que metade é de revistas, esta, por exemplo, é uma imagem muito antiga com o carrossel inteiro de Viena, uhum, mas é um carrossel inteiro e eu simplesmente, essa pintura é grande, é 1,5 m por 2, e uhum. eu simplesmente só pintei com uma e ficou, tinha nada a ver, era uma espécie de imagem de revista preto e branco, com pronto, uma roda com, sei lá, 15 destes cabinhos, e Aham, tornou-se outra coisa, que isto também é importante falar, porque a imagem em si não quer dizer que eu vou fazer uma cópia. aham, sim. Nem me interessa fazer uma cópia. Interessa-me, talvez, ou a atenção da imagem, ou a luz da imagem, ou digamos, enquadramento, e depende, claro, da imagem ou da fotografia, interessa-me sempre algo, mas também não quero copiar, vou seguindo um bocadinho também a intuição e a pintura. E Uhum, penso que a pintura, como tu sabes, também se torna mágico nestes momentos que ela toma conta de nós, não é? uhum, uhum. E que de repente surge algo que talvez nem estávamos à espera, porque eu lembro de ter começado esta pintura e como é grande, com força e com pincéis grandes, e depois pensei, amanhã volto a pintar, e depois voltei no dia seguinte e pensei, não, já não volto a pintar, está ótima, não é? Ok. O momento quando parar, às vezes não é sempre claro para nós, não é? Uhum, Eu uhum. falo de mim que quando nós pintamos figurativo, que não é abstrato, eu acho que o ritmo, o tempo é sempre às vezes uma ponte muito fininha, quando é que, às vezes noto que faço demais, eu já estou chateada e já não volto para trás. Uhum. E o momento quando a pintura está perfeita, depende muito também do estado em que estamos, não é? Sim, sim, Do exatamente. nosso momento da vida. Quando eu tive a minha primeira filha, eu lembro que estava neste dilema entre a vocação de pintura e a vocação de mãe, tinha a escolher, e não podia lá pintar as horas sempre que eu queria, mas tinha também que tomar conta da minha bebê, e eu queria ficar com ela, Uhum. e lembro-me que este facto de ter que sair do ateliê e deixar a pintura ao meio foi maravilhoso, porque muitas vezes voltei no dia seguinte e senti já está. Aham. E se eu tivesse estado com o tempo que tinha antes, sempre, tinha seguido mais uma ideia, talvez, em vez de Sim, sim, deixar sim. espaço. Portanto, acho que também é um assunto, para mim, é um assunto importante Ou quando seja, começar.
sim, sim. Ou seja, o facto de interromperes a pintura sim. ajudou-te a resolver, A a questão do tempo. acabar a pintura. Sim, sim, sim. Exatamente. E ajudou-me também a perceber que, às vezes, com a minha, pronto, digamos, com o meu lado mais perfeccionista, eu queria fazer aquilo, às vezes tenho uma ideia que quero e não sigo tão intuitivamente a pintura, não é? Nós Uhum. podemos controlá-la mais ou menos, mas eu gosto do momento quando eu deixo de controlar, como este Aham, espelho, que obviamente não é assim, e aconteceu ali um corte, não quer dizer que é um corte, pode ser um spot, pode ser muita coisa, não é? aham. Ou Sim, seja, exato, sim, sim. É interessante porque eu estar a descobrir um bocado isto, porque nós, quando vemos as tuas pinturas, não temos acesso à informação toda, e é neste sentido também que a conversa com os autores pode sempre gerar até uma outra visão sobre os trabalhos. É engraçado essa dimensão mais irracional ou do inacabado, ou tu deixaste levar por um certo impulso ou uma maneira exato, que tens de ver a pintura que não é só a narração de uma imagem pré-estabelecida, não é? exatamente, exatamente. Acho que está muito bem dito, porque é a narração de uma imagem é uma coisa que eu gosto, mas depois, para chegar a outro momento, é preciso haver estes paragens, este Sim. afastamento, não é? Uhum. E eu, como estava habituado a trabalhar o dia todo não é? Pronto, existia, queria aquilo, às vezes faltava-me esta paragem. E Aham. pronto, imposto pela nascimento da minha filha. Sim, sim, sim. Mas, mas eu lembro-me de ter pensado sobre isso e ter achado isso maravilhoso, porque hoje em dia, pronto, também não tenho o mesmo tempo que tinha antigamente, porque, entretanto, tenho duas, e temos também a pandemia, que tem sido mais difícil para mim trabalhar diariamente, como fazia antigamente, e como intenciono fazer quando a escola voltar a começar, mas mesmo poder ir acolher durante 1 ou 2 horas, Uhum. chega-me, e antigamente pensava, é impossível, não é? É impossível. E não é impossível, é simplesmente começar algo e depois já acontece algo, não é? Tu próprio sabes que às vezes numa hora fazes uma coisa muito interessante, que não quer dizer que seja uma pintura feita, mas um caminho, não é? Uma Uhum. descoberta, talvez. Uhum. Sim, 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 concordo. Hum, Portanto, tu usas. ah, Como é que tu geras, por exemplo, uma série de trabalhos? Isto é importante porque estamos aqui a falar para grupos de pintura que estão na fase de projeto, de elaboração de um corpo de trabalho. E eu gostava de perguntar como é que tu avanças para um corpo de trabalho. Tu já deste algumas pistas em algumas séries, mas há alguma coisa definida, ou seja, tu tens a ideia pré-estabelecida antes e depois faz as pinturas que respondem a essa ideia, ou faz as pinturas e aglomeras as pinturas num grupo que sirve e descobres que há ali uma coerência que pode dar, por exemplo, uma exposição. Como é que tu Olha, és? sim, esta é uma muito boa pergunta e eu já fiz os dois. Aham, Portanto, quando tenho um álbum, como tenho aqui os álbuns de família, e um álbum, obviamente o álbum tem, os 2 ou 3 álbuns têm, imaginamos, 200 fotografias e escolhi estas que me interessavam. Mas sim, mas tinha as fotografias e a seguir, ou aliás, com estas fotografias, fiz uma exposição. Portanto, havia a ideia do tamanho e do fundo, e fui uhum, concebia a seguir estas pinturas. Na exposição que tu acabaste de mostrar, que é o Overtime, que uhum, foi logo a seguir dos álbuns, uhum, quis fazer uma abordagem diferente, porque antes, quase todas as exposições que vamos ver anteriores, eu uhum, tinha uma ideia, fotografava a ideia, tanto no dezembro, que é a minha casa, que, olha, exata esta é uma exposição inteiramente fotografada por mim, tem a ver com o mês de dezembro na minha vida, deste mês, desse o meu pai, que vinha sempre em dezembro, aham, uh, e se passarmos estas imagens, são todos momentos em dezembro,
que é um mês para mim, que eu vivo longe da minha família, não é? É um mês com festas e com muita família, é tudo muito bonito, mas quando não se tem um outro lado. Portanto, eu gosto desta dualidade, de dizemos que é um mês de festa, mas quem realmente não tem festa sente-se mais só. Não é que é uma chateação, mas queria realmente trabalhar este assunto. Então, fotografei o mês inteiro e depois, momentos em minha casa, com amigos, comigo próprio, e foi assim que eu fiz a seguir. Portanto, foi concebido antes, a ideia, foram feitas fotografias e depois foi feita a exposição. Ok. Exato. E outra exposição anterior, que tu mostraste também, pronto, isto é, por exemplo, uma planta no meu terraço, isso é o canto da minha sala, portanto, é muito... Portanto, tinhas a ideia prévia e depois Exato. neste caso, até foste tu fazer as imagens. Sim, normalmente sou sempre eu, a não ser que eu próprio apareço e depois pedi na altura a pessoa que estava comigo para tirar. Por exemplo, esta exposição de dezembro para mim era muito importante porque eu usei o espaço da Vera Cortês, que era uma casa, exatamente como se fosse uma casa, e as pinturas estavam... Outra coisa que é muito importante, como tu sabes, é a montagem, tamanho e montagem. Neste caso, o tamanho outra vez é real, os sapatos têm tamanho real dos sapatos e estão colocados no sítio onde estariam. Tinha a sala, tinha uma espécie de antessala, tinha o quarto para dormir e neste espaço da Vera, que era na 24 de julho, era ideal esta exposição. Pois, adaptava-se perfeitamente. Exatamente, Sim. exatamente, Boa. exatamente. E a partir então do overtime, eu quis fazer outra abordagem, mesmo se vais para trás, olha, tens esta que pronto, quem tiver depois pacientes aí ver que as exposições, imagina aqui a Never Promised You a Rose Garden, esta menina em Serralves, não sei se consegues para baixo, exato, Esta. lá, esta exposição foi eu também que fotografei em Serralves, o único, e só que esta e outra imagem é do EPAC e do Arte Sétimo, com uma amiga minha que eu fotografei, estas duas, o resto é tudo de Serralves, no dia de Serralves, no fim de semana, que Serralves faz festa. Sim, E que eu ainda não tinha filhos, mas eu achei incrível que estava cheio de miúdos, assim, sozinhos, porque os pais confiavam, todos eles com os chapéus que a Serralves estava a dar para os miúdos, e eu achei giro a arquitetura do jardim, não é? Estas cores e tudo muito reto, e depois os miúdos ali meio perdidos, claro que se tivesse os pais me apanhavam, não é? Que estava ali a fotografar os miúdos. Mas isto foi tudo fotografado por mim e depois pintado. Portanto, tem muitas coisas assim antes do overtime, que eram com ideias minhas, e fotografado e depois pintado. Por isso, até este momento, e depois muitas foi exposto no pote e depois todas as pessoas tinham filhos que queriam ficar com pinturas. É muito engraçado. Sim. Giro. É. Aqui, e pronto, daqui a bocadinho, quando mostraste o teu ateliê, falávamos mais da parte técnica, que é sempre uma parte também importante, mas era interessante ver também outras séries e se calhar depois passávamos ao Faz uma mais recente, se quiseres, Ok, porque, por exemplo, este também são os pequeninos, ainda é a base de fotografia, esta aqui, mas depois podes ir ao Heimat, ou podes ir às musas. as musas, exatamente, tu falaste ainda há bocadinho. Exatamente, porque isto é um trabalho muito diferente. Isto foi um convite que me foi feito através da curadora Emília Ferreira, que na altura era a curadora da Casa da Cerca, e que convidou 9 artistas a retratar cada uma musa. E ela atribuiu-me a musa Calliope, que é a musa da poesia e da ciência. Portanto, normalmente é representada com papiros, com um rolo de papiros, de papel, e isto foi uma coletiva, mas era uma coletiva com o tema, portanto, um trabalho que tinha que fazer, fazia todo o sentido site-específico. Não fazia sentido buscar uma pintura qualquer minha antiga e dizer que isto é agora Calliope, não é? Ou pelo menos para mim, quando há
estas propostas eu considero um desafio, porque é muito interessante e não é fácil juntar uma linguagem, uma ideia que eu achava, não tinha, o meu trabalho não tinha muito a ver com musas gregas, e fazer uma ponte do meu trabalho para o tema. E então fui convidar uma amiga minha que para mim sempre foi uma musa, sempre achei-a muito inspiradora. Fui comprar um rolo de papel de cenário e fomos experimentando. E fomos fazer buracos, eu fiz uma saia de papel para ela, que acabaste de mostrar, eu dobrar como se fosse uma saia, isto é tudo papel, ela tinha uma t-shirt branca, isso é tudo no meu clipe, e é fotografado por mim. Por isso isto é uma série que gosto bastante. Aqui só são 4, depois fiz mais 3 pinturas, mas não estão no site porque não faziam parte da exposição. Mas foi um trabalho muito interessante trabalhar esta questão do papel, do corpo, por exemplo, isto, fazer, recortar e deixar quase, ela posar como se fosse uma estátua, né? Um bocadinho também. E pronto, isto é um trabalho mais recente, mas do qual também é bom para mim perceber como é que eu funciono quando eu tenho uma proposta para fazer algo diferente, não é? Sair um bocado da minha zona de conforto. Sim, 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 sim. Mas eu gosto muito de fazer coisas, sim, um bocado inesperadas, e gosto quando posso, mesmo a Close to Silence, que é a exposição anterior, que foi feita para a Carpe Diem, Carpe Diem convidava, é uma exposição site-specific, porque tínhamos que escolher as salas e tínhamos que fazer uma proposta para as salas, para a sala, uma sala ou 2 salas, neste caso tinha 3, e fiquei com a Sala da Larreira, que é uma sala de bem-estar, de convívio, que por lado tinha uma espécie de casa de banho, uma coisa qualquer em azulejo à volta, que eu achava que era uma espécie de banho, e portanto fiz esta exposição, que este é o quarto ao lado, que era assim, era uma coisa muito também íntima. Ou seja, o espaço para ti, tu quando pensas também uma série, o espaço que vai receber essas pinturas para ti também é importante, ou seja... Muito importante. Aliás, não consigo nunca não pensar no espaço. O espaço, a escala do espaço tem a ver com a escala e com o próprio trabalho. Quando eu sei, normalmente eu conheço o espaço sempre em antecedência. Tu sabes que normalmente temos um convite, ou especialmente quando temos uma proposta para site específico, conhecemos logo o espaço. Raramente não conheço o espaço. Por exemplo, agora fui convidada para o Porto. Esta exposição, infelizmente, não está aqui porque as últimas, estás a ver, esta cozinha, esta ideia de umas azulejos, que era assim um canto. Tu vinhas de uma sala, davas uma volta e vinhas assim este espaço quase do banho, depois davas outra volta e vinhas as pernas, vias. Não sei se estou a dizer bem. Mas, por isso, para mim, também as vistas de exposição são muito importantes, porque é logo outra leitura, não é? Sim. Tens outra leitura, tanto como se percebe a escala, tu aqui percebes que a escala é real, não é? Tanto com as mãos e a cabeça da toalha, é tudo escala real. Como percebes o que a montagem, não é? O impacto que o trabalho tem no próprio espaço. Sim, sim. Esta questão do espaço e de pensar o espaço que vai acolher as tuas pinturas, eu acho que também é muito importante, porque muitas vezes tem-se a ideia que os pintores pintam porque pintam, e também é importante, mas esquece muitas vezes que a pintura também é comunicação, e às vezes só o facto de estares a pensar o espaço que vai acolher as tuas pinturas já determina a maneira como tu vais fazer essas pinturas, além de que também te motiva, não é? Mas tirando essa parte, esquece-se muitas vezes que na fase projeto, e eu hoje, pelo menos agora ao início, queria focar isto porque eu acho que isto é importante, porque nós estamos aqui a conversar com uma artista que faz projetos, usa pintura, mas é uma artista que usa a pintura como meio de expressão.
e não é a pintura ao fim em si mesmo, mas é a maneira que escolheu para comunicar, não é? E portanto, o espaço, o tamanho das imagens, que imagens são tudo questões que são sempre colocadas. E depois a parte de pintura, claro, também é super importante. Mas esta, quando entramos na fase de projeto, também eu acho que é importante terem atenção a todas estas coisas. Tudo na pintura depois serve para comunicar. Às vezes até a maneira como a pintura é grafada à tela, não é? Se tu É vês exato. pregues de lado, é diferente se a tela está com agrafos por trás. E há Acho, pintores que para eles isto é importante. Pronto, olha, eu queria só pronto, falar nisto porque acho que isto é importante e, pronto, a partir de ti porque acho que é um bom exemplo para as pessoas verem. Diz, desculpa, não, Daniela. mas tens toda a razão. Eu, por exemplo, tu vês que as minhas telas de lado, independentemente de ser 1 ou 2 centímetros ou 3, ou sei lá, tem sempre cor. Porque de lado a tela para mim não é branco, é um objeto, não é? É um Uhum, objeto, a tela é bidimensional, mas com um bocadinho que tem de tri, não uhum, é? Para mim faz parte da pintura, porque para mim é muito estranho ver uma pintura e depois ver assim os cantos brancos laterais, porque significa que ela vai ser emoldurada. Mas eu sim, gosto da ideia que fosse uma peça em si, porque, por exemplo, estas pequeninas são uhum, em madeira e a parte toda está pintada por todo lado, então são diretamente colocados na parede e funcionam assim. uhum, E há muito tempo, as telas, quando eu as recebo no ateliê, levam uma queimada, nem precisa ser óleo, porque óleo é caro, uma queimada de acrílico até de tinta de parede, uhum. por tudo, pelos lados, pela frente, e trabalho. Outra coisa que eu faço, trabalhar sempre, nunca, quase nunca a partir do branco. Ok. Eu escolho a cor do fundo de captura e conheces. Por exemplo, esta aqui dos mãos, tu vais a uma pintura e reconheces, se olhares, porque às vezes não cobre tudo, reconheces a cor do fundo. A cor do fundo. Cor do fundo. Eu agora Ou enganei-me. seja, tu usas um meio tom, não é? Usas uma espécie de meio tom. Usa um meio tom, mas às vezes já tem, olha, às vezes nas das mãos, é assim uma amarelo castanho, às vezes nem é uma coisa muito em harmonia, mas depois uso, que é o que resulta, e resulta. Sim, sim, sim. Mas gosto de trabalhar a partir de uma cor, porque tu trabalhas com um cor de fundo, claro que as outras cores de pele, não é nunca igual como se fosse cor de pele, não é? Tens que inventar um bocadinho, ou pronto, tens que balançar. Esta Uhum. aqui, a cor do fundo, acho que é um roxo, é assim que vê-se entre os dedos, são luvas, isso sou eu, por exemplo, isso é uma fotografia, e eu pedi para me tirar com luvas Aham. em 2011, quando ninguém usava luvas, não é? E hoje em dia Uhum. Pois. tem logo uma mensagem muito diferente. Diferente, não é? Exato. É engraçado porque o uso desse meio tom depois também nota-se na maneira de como a pintura depois resulta. Exatamente. São Eu mudei, pinturas. eu Diz. mudei radicalmente a minha paleta, como tu disseste. Tu próprio disseste que se nota a evolução e nota-se imensa evolução em todos os sentidos, não é? A mudança orgânica do trabalho ao longo dos anos, como nós Sim, também sim, sim. mudamos, e Sim. muda, e também ao longo do tempo fui mudando a paleta. Uhum. E isto é muito importante dizer, porque quem trabalha como artista, como pintor, ou fotógrafo, eu acho que a prática diária é muito importante. É uma coisa que me sempre acompanhou, sou preparado por estes momentos que descrevi, mas sempre me acompanhou e quando posso, vou sempre todos os dias para o ateliê, porque as coisas acontecem com o trabalho. As Exatamente. coisas, e a evolução, mesmo em termos de técnica, eu não tinha uma técnica, obviamente, há 10 anos que tenho hoje, nem há muito menos há 20. Portanto, tudo aquilo, mesmo com o maior talento que a pessoa possa ter, é uma aprendizagem diária da cor, da tinta, da matéria, da pincelada, não é? Sim, E, sim, sim. e eu acho que, para mim, é essencial mesmo a prática diária. Uhum. É muito interessante isso que dizes, sim, 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 eu concordo
completamente, mas mais do que se eu concordo ou não, não é isso que interessa, mas mais do que isso, isso permite a tal mudança orgânica, porque Exato. um pintor que pinte muito aos sobressaltos, ou seja, o que é um pintor que pinta muito aos sobressaltos? Está a pintar, depois para, depois começa e depois volta a parar. Essa continuidade orgânica não acontece no trabalho, porque quando ele está a começar, não digo do zero, seria também muito exagerado da minha parte dizer que é do zero, mas é quase é recomeçar outra vez. Portanto, e aquela parte que tu dizes de ir todos os dias para o ateliê é muito importante porque a pintura é muito orgânica, é muito. E quando há essa prática, isso nota-se. E no teu percurso, isso vê-se a acontecer, vêem-se as coisas a irem mudando progressivamente. Não há rupturas, não vejo rupturas, vejo uma evolução, uma linha que vai avançando. E tem a ver Exato. com isso que tu estás a dizer, com essa prática de ateliê diária, mesmo que não haja exposições, mas essa prática diária é super importante. Exatamente. Acho que isso é uma coisa que se eu penso para trás, para os últimos 20 anos de trabalho, ou 18 anos, o fio vermelho que é persistente é esta prática diária, ou pronto, claro que às vezes não dá, mas depois Claro. quando voltamos a ter a possibilidade, vamos. E para mim esta pandemia foi difícil porque não podia trabalhar, mas depois pensei, mas vou aproveitar de outra maneira, aceitar esta pausa e Uhum. não estressar, digamos, Sim, sim, sim. porque às vezes ficamos com esta sensação de temos que fazer e se não fazemos é muito mal. Hoje em dia, felizmente, tenho a maturidade de aceitar quando não dá e quando dá, venho ainda mais cheia de Sim, energia. sim. Isto sou porque acho que a pandemia e o Covid realmente mudou tudo que é possibilidades de trabalho para muita gente, não é? A Sim, quem sim. agora a outra coisa que eu acho que para mim é importante dizer é que a pintura para mim sempre teve uma grande mágica, sempre muito mágica para mim. E por isso tenho esta paixão pela pintura. Nunca perdeu a sua magia para mim. Enquanto, não é? E o E que é que isto tu acho defines dessa magia? É mágica em que sentido? mágica no sentido que pego no pincel, tenho uma tela, até posso ter uma ideia, uma imagem, hoje em dia gosto de me deixar surpreender, gosto de explorar, fico menos preso, como antigamente, mas faz parte, acho que quando somos mais novos, a coragem ou deixar acontecer é uma coisa mais rara. Portanto, ao longo do tempo, a perceber que deixar-se andar ou deixar experimentar ou sair do caminho para encontrar outro, Uhum. isto para mim a pintura traz-me sempre algo novo depois de tantos anos. Eu não consigo dizer, eu vou fazer isto e já está. Sim, 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 sim. Olha, tu queres mostrar o ateliê ou falar de algumas coisas que tenhas aí em mãos a fazer? Posso? Ah, Não sei eu, se alguém tem perguntas, senão eu vou fazer o sim, switch e vou. sim, exatamente. Se tiverem perguntas, podem perguntar, claro. Basta que liguem o vosso micro, porque ele tá desligado, e depois fazem a pergunta. Se não, tu podes. Martinho, eu gostaria de fazer Diz então isso. uma pergunta. Daniela, uma das coisas que mais me atrai assim no processo criativo dos artistas é saber um pouco dos referenciais, né, dos artistas que mais influenciaram e de que forma que esses artistas ajudaram a encontrar a própria voz. Como é que foi no teu caso? Bem, eu para ser sincero, eu tenho imensos artistas que me influenciam, e claro, pintores. Dos pintores clássicos, o Goya, o Rembrandt, tudo que tem a ver com a pintura clássica, sempre foi muito importante para a luz e a sombra. Eu trabalho muito através da luz e da sombra e da mancha, não tanto através da linha.
E acho que é muito importante, por mim, eu gosto muito de ver os museus da história da arte antiga, até pode não ser um autor conhecido, mas quando vejo um trabalho que tem questões mesmo técnicas, eu guardo, vou procurando e vou investigando. Portanto, acho que é importante olharmos para o trabalho de outros pintores, mas não só para os mais conhecidos, mas para os que nos tocam com o seu trabalho, que às vezes vamos para um museu que não é muito grande e não é muito conhecido e tem trabalhos inacreditáveis de pintores que nunca ouvi o nome, não é? Gosto de John Sargent Singer, gosto muito dos contemporâneos do Richter, porque o Richter acho que tem uma atitude perante o trabalho muito interessante. O Daily Practice of Painting, que é um livro que ele escreveu sobre a atitude dele sobre o trabalho perante o trabalho, e ele usava também muitas fotografias, e porque usava as fotografias e que género de fotografia ele usava, acho que é muito interessante. E depois o Richter foi para um caminho muito diferente, abstrato, a trabalhar em formatos gigantes com fotografia, portanto é um pioneiro, não é? Um pioneer, não sei como se diz em português, é muita coisa. Também gosto muito do Hockney, que foi estudar a pintura como foi feita classicamente, com espelhos e com ver como é que se fazia a escala. Portanto, acho que há muita influência no meu trabalho, mas vai variando consoante do meu trabalho também, porque eu próprio vou mudando, não é? Do meu género de tema e pintura, e acho que tem a ver nos momentos que me encontro como artista, quando reajo mais aos artistas que nesta altura, por exemplo, o Richter, já tinha o livro dele há muito tempo, mas depois só há 5, 6 anos fez sentido para mim. Portanto, acho que a inspiração e influência, tudo que nós recebemos, tem a ver com a abertura e com a capacidade também de receber, poder receber e entender. Sim, com certeza. E vejo muito do Borgemans também no teu Sim. trabalho, né? Também sou uma grande fã dele. Sim. O Borgemans, em termos de pintura, é um dos meus pintores contemporâneos favoritos, de certeza. É maravilhoso, não só na técnica, mas como na escolha de imagem. E é uma pessoa que também não dá muito conversa, que eu achei muito interessante, porque o trabalho é muito próprio dele, e ele não entra numa análise, digamos assim, e gosto imenso dele, obviamente, muito, muito. Sim, imagino. É mesmo muito interessante de ver esses referenciais, assim, né? A forma como tu trabalhas a imagem dessa maneira, assim, bastante curiosa, né? A gente não consegue perceber exatamente o que está acontecendo ali na cena, sempre é muito intrigante. Mas muito bom o trabalho, parabéns. Obrigada. É engraçado porque vocês ambos, os dois, como costuma dizer, tu e o Borgemans, vocês usam material fotográfico como referência, mas depois as pinturas não se sentem fotográficas. Não é como o Richter, em que a atitude do Richter é Exatamente a cópia, dizer, exatamente. olha, eu estou a apropriar-me de uma fotografia para pintar. Vocês já fazem outra coisa, que é, acho eu, que é, vocês usam a imagem, mas tentam silenciar essa imagem através da pintura. Ou seja, retiram só o que querem e o resto fica ali num fundo misterioso. E dão-lhe um ar meio que intemporal também. E isso é interessante porque às vezes quando se usa a fotografia ela pode ficar muito ligada àquele instante em que ela foi feita, mas vocês quase que a suspendem. Isso é interessante. E para isso é preciso ter alguma não, muita técnica também. E é interessante também ver isso. Eu penso que sabes que esta questão do Richter, eu achei sempre muito, a abordagem do Richter acerca das fotografias e realmente a usá-la como tal, e também não ter outra conversa à volta, é mesmo isso. Achei sempre muito interessante, mas eu, a certa altura, quando eu estava a trabalhar, eu queria chegar exatamente no momento além desta fotografia, além desta
imagem bem pintada, tu percebes que é uma fotografia. E com a técnica, mas talvez também com a própria escolha, sabes? Como o Bormans, ele faz uma escolha muito clara sobre o que vai retratar a personagem, na roupa, o que pinta, o que não pinta, não é? E eu gosto muito disso no Bormans. Acho que é o primeiro pintor que eu conscientemente vi, que me fascinou, mas fascinou de frente para tudo que ele fazia, fiquei fascinada com esta capacidade dele de por um lado, pintar uma coisa maravilhosa bem e outros espaços da própria pintura deixar falar por si, sabes? Sim, sim. Sim. Isso mas, é muito engraçado, sim. Mas eu acho que também, em termos de referências, sabes? Eu fico sempre um bocado com dúvida, porque, por exemplo, se me perguntas qual é o teu perfil preferido, o teu livro preferido, é uma coisa para mim difícil de responder, porque vai mudando. Isso vai sempre mudando, porque há filmes que fizeram muito sentido há 10 anos, há 10 anos foram os meus filmes preferidos. Hoje em dia sou pessoa que tem talvez uma sensibilidade diferente, tenho interesses diferentes, então é uma coisa que é sempre em mudança também, como tu dizes, orgânico. E assim também com os artistas, não é? Os clássicos adoro, mas depois os artistas contemporâneos vão me influenciando um bocadinho através da pesquisa, através também que eu próprio sinto que está acontecendo no meu trabalho e eu me revejo. Então, e relativamente então, ao trabalho assim mais recente, Sim. O que é que andas a fazer agora no ateliê? Estás no ateliê, não é? Portanto, agora estou no ateliê e eu agora vou fazer o switch, deixa-me ver, o switch para aqui. Olha, espero que não perdemos aqui a internet, porque eu gostava de mostrar. Eu tenho um ateliê relativamente pequeno, mas muito cozy, muito confortável. E neste, pronto, tenho que dizer que eu, o ano passado, fiz 2 individuais, portanto, tive 2 exposições individuais, uma no Porto e uma que vai acabar esta semana da Galeria das Salgadeiras. Ainda está a exposição? Aliás, a exposição, como foi fechada por causa do Covid, okay. A galeria decidiu fazer desta quarta até sábado os últimos dias. Ok, não sei. Boa, então, quem quiser ainda pode. Quem quiser ir pode vir de quarta a sexta das 3 às 8 e sábado da parte da manhã, por causa também das regras de até 1, acho eu. Eu posso depois enviar. O que eu queria dizer com isto é que eu tive grandes 2 corpos de trabalho grandes que até o fim do ano passado, e agora comecei, estes trabalhos mais recentes são 10 de janeiro, feito durante o Covid, onde realmente tinha pouco tempo para ir para poder trabalhar, mas pensei, sendo isto um momento diferente da minha vida diária, não é? E também da minha prática artística, fui tentar ser um trabalho mais, digamos, pessoal e quase diário, como se fosse um diário. O que quer dizer com isto? Quando fico horas com as minhas filhas fazer aulas online, tento sempre uma parte do dia passear na floresta, nos parques, tenho uma necessidade forte e a natureza. E de todos os passeios levo plantas. Levo o que cai ao chão, levo o que me dão, ou visitar amigos em quintas e que depois há arbustos que caem, e fico apanhando tudo, que eu adoro, e depois vou, por exemplo, este trabalho aqui, foi pintado agora em janeiro, que é este arbusto aqui, e depois esse é um trabalho que, para mim, é a necessidade de me ligar à natureza, mas depois eu trago a natureza para o meu ateliê e vou representá-la quase, pronto, não posso dizer que sou natureza, não é? Fica com algo mais, eu não sei se está pronto, caiu qualquer coisa, mas tento lhe dar quase outra importância através da cor, através da sombra, é como se fosse voltasse à vida de outra maneira. Não sei se conseguem perceber isso assim, não sei se a luz é boa.
Está um bocadinho escuro, mas dá para perceber. Ok. Ok, assim vê-se um bocadinho melhor. Vê-se com um É? bocadinho de luz. Portanto, tu fazes isto à vista. Eu faço algumas à vista e algumas vou fotografando, porque, por exemplo, isto, eu ponho isso à frente de uma tela já pintada, portanto, trabalho em vários níveis, não sei se tu percebes. Tenho a parede, tenho uma tela e tenho um antemomento com a sombra. E às vezes é difícil fazer isso a partir do chão, portanto, eu pego nisso, eu peço alguém para pegar, para fotografar, para ter uma distância e para a sombra ter uma vida própria. Não sei se dá para perceber bem. Sim, ou seja, aqui as sombras são quase protagonistas também da pintura, não é? Exatamente. E um destes, por exemplo, este também é um trabalho que eu fiz, são folhas que encontrei, mas que depois refiz em arame. Portanto, não dá para perceber, talvez, com esta luz, mas isso é um trabalho artificial feito à mão, que eu tenho, agora depois tenho um amigo para tirar fotografias, mas isto não é planta, isso são folhas de cartolina pintadas como se fossem folhas com o arame. Portanto, vou brincar um bocadinho com o que é real, o que não é real da planta. E o que tenho aqui, e vou quase fazer umas pequenas esculturas de plantas para depois trabalhar a questão da realidade e da luz e da sombra. Mas isto é quando eu faço os passeios, que eu faço todos os dias, e no fim de semana também os faço. Portanto, eu agora relaciono o trabalho mais com a minha vida, pessoal, porque antes os temas são meus, mas são mais, não é? São mais periféricos, digamos assim. Outro trabalho que tenho feito agora aqui, eu não sei se dá para perceber bem, é esta parede. Eu estou nesta parede há 1 ano e tal, ano e 4, 5 meses, e como eu tinha dito, todas as telas, quando chegam ao meu ateliê, ficam pintadas de uma cor, e claro, à volta da tela tem. Portanto, isto é o resultado, não é? São os restos das telas que foram pintadas e depois tiveram outra vida. E depois pensei que isto já é uma vida em si, não é? Esta é uma espécie de padrão, não é? Que estão ali com as cores todas que eu tenho usado para pintar as telas bases, e decidi fazer uma espécie de diário com estes restos a pôr. São uma espécie de mini telas em cartolina, com uma dimensão 10 por 15, portanto, mesmo tamanho de fotografia, e foi pintando, foi ocupando um bocadinho os lugares que encontrei que para mim faziam sentido para encher esta parede de fragmentos com outros pequenos fragmentos. Sim. E também, portanto, de imagens de figuras que tu vais... Por exemplo, isto são fotografias tiradas por mim, de momentos que tenho passado agora durante o Covid, isto é uma posição de yoga, isto... Agora estou a fazer a sombra. Isto é uma planta, portanto, são momentos que eu convivo, posso dizer isso? São momentos da minha convivência, mas que têm a ver com este, digamos, este momento que estamos confinados e que temos poucos contactos. Esta era mais um rendezvous, eu chamei essa pintura rendezvous imaginaire, porque simplesmente já não temos rendezvous agora com o Covid. Mas isto é uma posição de uma amiga da minha filha, que estava a tirar um pano, e eu depois vou apanhando em fotografias e vou pintando. Mas em pequenino, que é importante, porque isto também é outra vez esta questão da intimidade. Eu, como se fosse também um diário, todos os dias, quando posso, faço qualquer coisa. Isto também aqui. Sim. Aí tenho aqui outro, exato. E tu fazes isto numa sessão ou deixas para outro dia? Olha, eu faço isso um bocado conforme. Eu não consigo dizer que estes são muito pequeninos, mas, por exemplo, às vezes esta aqui precisa de várias camadas
tinha um fundo mais escuro e queria esta clareza quase nevoeiro. Então não pintava muito, mas todos os dias dava mais uma queimada. Enquanto tu tens outros trabalhos que resultam talvez mais rápido, mas tem que ser o dia todo, o que não consigo dizer, porque tu próprio sabes que o ritmo da pintura, independentemente se ela é grande ou pequena, é muito pouco previsível. Não achas? Eu nunca consigo dizer se demora, não é? É antemão, se demora muito ou pouco a pintar. Nunca sei. Sim. Tu consegues? Não. Eu não consigo, não. Há uma coisa, agora estavas a falar nisso, e há uma coisa que eu penso muitas vezes quando estou a pintar, e queria te perguntar se tu, como pintora, isso é um problema meu, e aproveito para dizer. Não, estou a brincar. Que Não, é, mas eu quando pinto a partir de imagens, eu estou sempre com uma sensação de perda em relação à imagem. Mas talvez seja porque a maneira de pintar é um bocadinho diferente. Ou seja, tu estás perdido, tu estás sempre. Uma imagem, uma fotografia. Quando nós usamos fotografias sim, como modelo de trabalho, sim. a fotografia tem sempre infinitamente mais informação do que a pintura. Exato. Portanto, tem detalhe. Tem detalhe. Exato. A questão da fotografia é a questão do detalhe, não é? Nós conseguimos ver tudo o que queremos numa fotografia. E a Exato. pintura, quando estamos a pintar, estamos a perder detalhe. Sim. E é uma sensação de perda. Tu estás a perder. Ou melhor, ou se eu não quiser ser tão dramático, é uma. Tu tens que selecionar. Tu tens que selecionar o que é que vai e o que é que não vai. E É. queria-te perguntar como é que tu te sentes em relação a. Eu, por exemplo, sinto ao início, não há quase pintura nenhuma que eu não comece que não sinta que ela não vai dar nada. Porque não vejo ainda nada. E depois há ali uma altura em que começa a ver qualquer coisa. Portanto, é aquele confronto com a perda, sabes? Pronto, queria que. Não sei se alguma vez pensaste nisso ou se sentes. Como é que tu enfrentas isso? Eu acho muito interessante esta pergunta. Eu acho que eu não sei porque optei que para mim não é perda, eu decidi que isto é ganhar. Portanto, tudo que não está lá é porque comecei a pensar, sabes, esta coisa do é naturalmente tens uma fotografia. Eu tinha esta foto, acho que foi mais claro para mim quando foi o wheel, a roda. A roda de Viena, que não é esta roda, como se chama? Roda com os cabinhos. Carrossel. O carrossel. O carrossel, esta imagem é uma imagem de uma feira, é uma imagem de divertimento, mas depois com este fundo escuro pode até ser estranho, não é? Às vezes estás no cabine e nem estás muito confortável. Mas quando eu tinha esta roda para pintar e voltei e percebi que está muito melhor o cabine único, porque é muito mais significativo. Claro que perdi todos os cabines, toda a outra força, tudo que estava na imagem, perdi. Mas neste momento acho que aceitei que tu consegues ir para além da imagem e ser algo mais teu. Nesta pintura, então, que é assim muito... Esta pintura tem um lado forte para mim, quase simbólico, não é? E agora, hoje em dia, tento quando sinto, não é? Não estou contente, tento pôr de lado e volto a trabalhar, mas não tento captar. Por exemplo, esta que te mostrei agora, esta aqui, é um bom exemplo. Eu estava a pintar esta pintura, estava a pintar esta pintura, que é uma planta, e tudo isto que estás a ver aqui é pendurado por um fiozinho, não é? Quer dizer, estão aqui dos fios, estás a ver isto? Sim. Fios não, como é que se chama? Espera, estou a fazer mal. Todos estes têm sempre uma ligação, não é? Estas ligações fininhas. Eu estava a chegar a esta pintura e pensei, agora tenho que fazer, como é que eu vou fazer que isto fica bem com estes, não é? Com estas ligações. E depois pensei, não, é muito mais giro deixar aquilo no ar, porque é muito mais estranho. E isso são escolhas talvez mais conscientes neste momento da minha vida, mas antigamente não eram tão conscientes. Mas tu deixares uma parte, que talvez uma parte
que faz a ligação mais pequena ou lógica, e tu dizes não vou fazer, também traz uma conotação diferente ao trabalho. Uhum. E então acho que eu consegui ter alguma paz com esta questão de não. Sim, não é fácil, mas para mim funciona. Para mim é quase como se fosse um desafio para procurar um momento onde que me desligo da fotografia. Uhum, uhum. Sim, sim, sim. Não quer dizer que fica sempre bem, não é? É assim, os trabalhos nem sempre ficam como nós queremos e podemos pode não ser o momento certo para acabar, mas quando isto acontece, eu fico mais contente que em vez de se tivesse acabado bem feitinho a fotografia. Uhum. Ok, ok. Mas é difícil, mas Sim, sim, porque e quem diz uma fotografia diz a realidade, porque a é realidade claro, é a mesma é coisa com a muito mais realidade. complexa. E É. o processo de simplificar uma coisa complexa, Sim. esse é que é o grande trabalho. Pois é. E isso implica escolhas, e implica tu saberes ler as coisas, implica tu escolheres as cores, implica todo o trabalho do pintor, não é? Sim. E pronto, isso é uma sensação, porque temos tudo ali, depende tudo de nós e temos que ser muito assertivos. Exato, e não é E, fácil. e não é fácil, pronto. Não é nada fácil. É um trabalho que eu não acho, nem sei se fica mais fácil, sabes? Tu podes até ganhar mais assertividade, mas depende mesmo da fotografia. Eu lembro-me que sempre quando volto a ter imagens na minha vida que vou pintando, é sempre a mesma questão, sabes? Vai-te acompanhando esta questão. Vais crescendo com ela, mas ela não desaparece. Uhum. Sim, sim, pois é, porque a cada nova pintura que tu fazes, essa questão volta-se a colocar. Mas também Exatamente. é isso, e tem a ver com a palavra que tu disseste ainda há bocado, que eu sublinhei, que lhe dá uma certa magia também, porque é isso que é interessante na pintura também, é tu depois criares o outro espaço, que já não está na fotografia, já é outra coisa, não é? Exato. Mas isso implica uma certa, quase uma disciplina também. Sim, Porque, eu me esforço talvez de não seguir naturalmente a imagem que está à tua frente, que tu treinas, nós treinamos, não é? Quem pinta figurativo treina isso durante não sei quantos anos de realmente aperfeiçoar aquela imagem, para enfim, depois destreinar um bocadinho ou encontrar os momentos onde esta imagem já não é importante ou partes da fotografia que já não fazem questão de estar lá, até funciona melhor que se não estiver. exatamente. Eu Sim, acho que sim. o Boromans faz isso muito, muito bem. Sim. Acho que o Boromans não vejo dúvida nem sequer, sabes? Sim, sim, é verdade. Relativamente à técnica, portanto, às vezes parece-me que tu. Eu não sei se alguém quer fazer perguntas. Sim. Era bom, para não sei se eu e ainda há bocado a Letícia, se alguém quiser, faça. Claro. Acho que era bom. Perguntas. Ok, ninguém. Porque ah, relativamente à técnica, ah, pronto, às vezes nota-se que a tua pintura é muito feita com a tinta molhada sobre molhado. Tu usas muito essa técnica, não é? Eu Portanto, hás uso, aquela base. Diz. eu dou sempre, exatamente como tu dizes, eu tenho uma base pronto, de tinta plástica, digamos, não é uma base, a seguir ponho uma base, uma cor fundo de óleo, que muitas vezes gosto de trabalhar enquanto ainda está úmida, Uhum, porque na realidade a própria imagem não é descolada, nem um recorte, não é? Portanto, a cabeça nunca é um recorte. Esta ideia de, mas isso tem a ver muito com a pintura clássica. Se tu olhas para tudo que é Rembrandt, todos eles trabalhavam assim. A própria, imaginamos, o próprio retrato de luz com fundo.
ou emerge do fundo. E isto só é possível se trabalharmos com o fundo. Exato. Incluindo o fundo, incluindo a cor do fundo. Tu não podes ter o fundo tudo azul e depois recortar isto e fazer a cabeça. Fica estranho, não é? Portanto, acho que isto tem muito a ver com a pintura clássica como sempre foi feita e é uma técnica que até faz muito sentido, seja um retrato, ou seja uma flor. Eu uso sempre esta base e misturo. Okay. Misturo a nova cor, misturo digamos, o que eu pintar vai sempre se misturar com o fundo e os cantos, não é? Como se diz, o contorno, nunca é nitidamente, mesmo se fosse aqui luz e depois aqui sombra, nunca é claro e escuro, é sempre definido. Exatamente. Eu depois, quando vejo com mais atenção, dá para perceber. Mas fica mais natural também, não é? Pois, porque às vezes aquelas linhas de passagem muito recortadas podem até parecer estranhas, não é? Exato. E às vezes há uma certa tendência quando se começa a querer deixar aquilo muito definido. Sim. Quase como... Mas o que é interessante é se calhar um bocado isso. E tu fazes desenho prévio em cima da tela? Nunca. Não fazes? Não, eu sou radical. Eu começo... nunca gostei de fazer isso, não sei porquê. Olha, vou diretamente à tela e nunca fiz. O último desenho que fiz, mas em termos de desenho, foi a exposição à procura de um outro continente que infelizmente não está no site, mas assim que tiver atualizado, que são pinturas sobre mapas antigos em aguarela, e já não tinha trabalhado há 15 anos com aguarela, portanto, do ano passado voltei à aguarela, porque não fazia sentido outra técnica, não é? Para poder haver a transferência do mapa. E também pintei diretamente com aguarela, diretamente em cima do mapa. E eu não sei, eu acho que para mim, só o facto de desenhar antes para depois repetir a pintura já é chato. Ok, é giro o que estás a dizer. Ou seja, tu atacas a pintura logo com tinta direta. Sim. Ainda por mais, muita olha, cor. dá para fazer o que eu quiser, eliminar, pôr por cima, não é? Quer dizer, não... Sim, Ok. mas treinei durante muitos anos o meu olhar, porque quando tenho uma imagem, a imagem muitas vezes estava na minha mão, uma foto, um recorte de uma revista, tinha uma imagem deste tamanho, uma pintura grande, e fazia sempre assim. E treinei o meu olho para passar um enquadramento, o tema diretamente na escala, mas foi muitos anos. Lembro-me até, não, o braço está longo demais. Lembro-me às vezes de ter pedido uma semana porque enganei-me na escala. Um bocadinho, mas só um bocadinho fica fora, não é? Sim. Ou seja, tu, portanto, eu estou aqui a imaginar, tu tens uma tela com a base colorida, já está seca, não é? Sim. Tu dizes, imagina, tens já um cinzento. Exato. Depois, como é que fazes? Cobres tudo com óleo? Às vezes, sim. Às vezes, por exemplo, com os fundos escuros todos que tu vês, pequeno ou grande, eu faço sempre um fundo escuro, tem três cores que eu misturo de uma maneira que seja muito escuro, e trabalho sempre com a tela úmida. O escuro tem que estar úmido, senão aquilo não funciona. Depois fica estranho. Mas, por exemplo, se tiver uma tela cinzento, claro, ou ocre, não tem que ser úmido, pode estar seco, e eu vou trabalhando por cima e vou aproximando os tons. Depende mais da cor fundo, e, por exemplo, no escuro é mesmo importante que o escuro mistura-se com os tons da pele, nos fundos escuros. Não se mistura se estiver seco, o efeito é outro. Mas é uma coisa que parece estranha quando eu explico, mas na realidade funciona sempre melhor pintar com o fundo um bocadinho, quando o óleo de linho, e mesmo em dois dias depois há uma espécie de difusão, diz isso? Sim. Ok. E depois, o mais importante é, tens de deixar de secar tudo, não? Porque claro, com tudo confundia-se, nunca tens o muito escuro e muito claro, porque tens o meio termo, não é? Os cinzentos. O final, toque, é o mais escuro,
quando está tudo seco, e o branco, quando está tudo seco. Ok. Portanto, o último acto na pintura é sempre a sombra, a acentuação da sombra e da luz. Ok. Aumentas os contrastes, digamos Sim, assim. porque o próprio contraste, quando tu estás na mistura das cores, não acontece. Pois, porque está tudo úmido. Exato. É uma técnica arriscada porque como é que tu dominas a cor? Tu tens que prever ali um bocadinho a jogada, saber o que é que vai acontecer à cor quando se mistura com os pretos em cima da tela, ou com os castanhos escuros, ou com o que for, não é? O que eu, como fiz muito já base do escuro, isto consigo muito bem. O que é mais difícil? Imagina uma base mais vermelha, uma base mais ocre, e depois pinto uma pessoa, a própria cor da pele fica artificial. E tu tens alguns exemplos desses no meu site. Por exemplo, nas musas, a rapariga da frente, que está com cor loiro, exato. Espera, eu vou aqui tentar, que eu Sim. entretanto tirei. E tu vês que a cara está um bocado esverdeada, porque eu acho que é o fundo. Mas depois deixei assim, porque tinha a ver com um bocadinho com a arte de estátua, então não botei. Mas, por exemplo, vais às musas e vais à primeira e olhe para a cor da pele, comparado com o resto da cor da pele, estás a ver o verde, vais aumentar, tens o queixo, a parte do queixo e a parte do cabelo, com uma espécie quase um verde. Esta era a cor da tela. Ok. Estás a ver? E parece um bocado, notas que não tem toda a pele, parece que é outro tom. Isto acontece quando eu, pronto, atrevo-me a pôr cores variadas como fundo. Isto já não, já é diferente. É engraçado agora voltar a ver o site agora com outra perspectiva, já vimos com outra perspectiva. Pois é. Ok. Pois é. Já agora vou aqui. Se alguém tiver alguma pergunta. Posso só fazer uma observação? Claro. Aldina, diz. Acho curioso isto que a Daniela disse agora, da fusão do fundo com a imagem, na medida em que, sobretudo estas que estamos a ver, por exemplo, têm contrastes enormes. Mas, de facto, a indefinição das imagens, que são perfeitamente definidas, parece quase uma contradição, mas é como eu a sinto, dá precisamente essa perspectiva, quer dizer, não, é uma fusão que não se funde, é uma fusão construtiva quase, que faz contraste, não é? Sim, é uma fusão, mas depois, como é feito a partir digamos, de energia, funciona depois, quando o contraste funciona melhor. O contraste no seu ponto máximo funciona, mas o resto vai se difundir. Por exemplo, aqui, nesta imagem que estamos a ver, é a cabeça e o cabelo dela e o braço que desaparece e onde que ela está sentada. Portanto, está tudo a confundir-se com o fundo, mas o que é branco depois contrasta muito mais. Se eu tivesse dado, digamos, a toda a personagem uma cor diferente, ela destacava-se e parecia uma colagem. É, parecia muito recortadinha, exatamente. Exato, eu não sei se consigo explicar, mas é curioso também. Peço desculpa. Exato, por exemplo, há uma dessas que é um rapaz, um senhor que nota-se mesmo esta energia, que acho que é no Remembrance e na outra, se voltas para trás, Matinho, este também dá para perceber que isso é uma mesa ping-pong. Cátia, eu decidi, mais uma vez, não decidi pôr os pés nem a rede, porque achei muito interessante, nem a bola. Isto é do livro de fotografias dos álbuns, que é de 1936, em cima de um barco, e eu gostei desta coisa quase a pairar. Na altura nem conhecia o Bormans, podia ser o Bormans que faz muita coisa a pairar, e os próprios personagens, o próprio pé da pessoa à frente, os outros pés não se vê, portanto, o próprio cabelo do homem lá mais ao fundo não se vê, difunde-se, e cria logo outra, digamos, cria logo uma ideia de que eles estão a fazer parte do fundo, não é? Não estão a confundir-se com o fundo.
Qual era a série que dizias, Daniela? Olha, vais ao Remembrance, exato, onde está o casalinho sentado. Aqui. É aqui por baixo. E tens um que também dá para perceber bem esta questão de... Este aqui, o senhor, exato, este. Este é a própria camisa, Exato. vem assim, vem escuro Este ilustra muito bem o que dizes, sim. Tu deste aqui 2 ou 3 pinceladas. Exato, e já está. E já está. Uhum. Boa. E a ausência dessas pinceladas, ou a presença dessas pinceladas com as outras que não são pinceladas, dão transparência. Há uma que é uma mão com uma coisa branca por cima, eu penso que é não sei qual é a série. Com fumo. Muito com branca. fumo. Com fumo a sair. Sim, se calhar é fumo. Mais para baixo, exatamente, e no Arte Santander Solo Project. Estava certo, Martinho. Deve ser o Santander. Sim, exatamente. Aqui que ele tem uma transparência impressionante, ou nas luvas, sim. Exatamente. Esta mão... Sim, era essa de baixo. Era essa como está. Isso é fumo? Isso eu digo que é fumo, mas pode ser seja o que for. Mas exatamente isto que está a acontecer. Isto só é possível quando o fundo escuro é úmido, é molhado, é úmido. Sim. Porque é assim que... Não é? Sim, de outra maneira, Claro. só pintando o escuro e pintando o claro e depois fazer uma fusão. Exato. Dois, não é? Exatamente. Mas eu acho também que o facto de teres estes fundos escuros, pronto, tu já falaste nisso, mas é de facto isso. O facto de teres logo um fundo escuro ajuda-te a ter soluções que às vezes nem estás à espera e eliminares coisas, subtraires coisas à imagem. O Barros foi... Exatamente. Que é outra coisa que eu noto também no teu trabalho, que tu estás, e tem a ver outra vez com aquela questão da perda de detalhe, que é, tu subtrais coisas às imagens. Sim. Tu retiras, vais retirando. Sim. Sim. É verdade, eu vou-te retirando, e que isto que estava a te dizer, eu vou trabalhando, e quando acho que é possível retirar, retiro. Pois. E normalmente é intuitivo, não é? Mas nunca sei, vou explorando, nunca sei o que funciona bem, mas é isso que realmente, para mim, deve ter começado com os fundos escuros. Inconscientemente, estes fundos escuros levaram-me a uma espécie de eliminação de algo, sabes? Que agora talvez já não é o fundo, são outras partes. Mas deve ter começado nesta altura. A trabalhar diferente. Tu até notas no meu percurso, mas aqui também na terra também já comecei a tirar, na exposição de terra, por exemplo, fiz esta mulher com uma tesoura destas de plantas, destas de corte da árvore. E aqui já comecei a retirar. Pois foi, exatamente. Esta foi a primeira exposição a retirar. Exato, são fotografias tiradas por mim. Esta é tirada por mim. Aqui é tu quase que deixaste este espaço aqui por Exato, terminar. o fundo é cinzento. Esta acho que foi a primeira exposição onde deixei muita coisa para preencher. Aqui, por exemplo, aqui é engraçado, porque aqui vê-se bem a tua maneira de trabalhar. Tu tens este fundo e depois tu vais pintando o espaço à volta. Exatamente, exatamente. O fundo é este castanho escuro, não é? Este castanho... Exato. Exatamente. Não sei se alguém tem mais questões. Ia perguntar Olá, se boa noite. branco é algum branco especial. Não. Quer dizer, acho que não. Acho que é o branco, deixa-me ver. Olha, é o branco, acho que é o titânio. É o branco titânio. Não, por acaso, eu confesso que eu compro as tintas, aqui, estas tintas da Sennelier,
E tento, eu não posso gastar, eu gasto muita tinta, não posso comprar as tintas mais caras, porque senão... Por exemplo, este é um díptico bonito, estás a ver? Este díptico do homem a varrer e da mulher ir às compras. Isto foi uma exposição há imenso tempo no Porto. E acho que é verdade, a primeira exposição que deixei de pintar tudo. Sim. Eu queria perguntar à Daniela se ela não faz desenho na pintura, como tem a noção das proporções, ou seja, conheces bem o corpo ou de alguma maneira fazes pontos-chave para ter noção das proporções? Não, na realidade, quando tenho uma tela, digamos, monocrome, não é? Com uma cor, quando tenho uma imagem, eu pego, para mim, o que é importante na imagem, não é? Pode ser uma cara, pode ser uma flor, pode ser o que for, mas pego num canto, nem precisa ser um canto, num centro que me interessa e trabalho a partir dali. E constrói a escala a partir deste momento. E como há muitos anos treino, tenho este olhar que treino para a escala ser real, mas muitas vezes, como eu tinha dito a Martina, muitas vezes enganei-me um bocadinho na escala e vou refazer, e gasto, pronto, demora mais tempo porque não apanhei esta pequena, digamos, ângulo certo. Mas hoje em dia, de facto, estou muito habituada a trabalhar assim. Ok, obrigado. Eu olho, aliás, não olho para a cara, mas eu olho mais para a mancha da cara. Porque a ideia da cara é sempre o olho, o nariz, mas quando olhamos para a mancha, por exemplo, o Martinho agora mostrou esta que é o convite da exposição que está a ocorrer neste momento, que é uma cara para baixo, não sei se consegues ir para lá, sabes, estes são os trabalhos de site specific. Agora, se consegues ir para lá, Martinho, esta sais do work e vais a esta que é só uma espécie de teaser da exposição. Mas não me aparece, porque... Não, sabes o que isto o rapaz que está-me a ajudar com o site, agora está muito ocupado e não consegui passar a contar. Eu só ia mostrar esta cara, porque ele sais do site, eu abro o site, aparece esta imagem. Esta imagem, não sei se tu clicas em cima, se ela aparece, mas é uma cara com um rapaz que tem uma rede por cima da cabeça. E eu, quando faço isso, eu não olho para a cara, eu olho para a mancha da pele, a mancha que é a cara e a mancha que é o cabelo. Portanto, eu trabalho mais através da mancha, da escala da mancha, como tu sabes, em vez de trabalhar no olho, porque o olho nem sequer é um olho, neste caso, a boca nem é uma boca, não é? Portanto, é um bocado abstrato ver uma cara com um ângulo desses e trabalhá-lo. E eu acho que habituei-me a trabalhar com manchas. Ou seja, tu vais das manchas maiores para as manchas mais pequeninas e vais dando cada vez mais detalhe. Sim. É um exercício que eu já experimentei com alguns de vocês, que é exatamente isso, que é fazermos áreas grandes, pintarmos a mancha toda e depois fazer uma pintura sem desenho. Fizemos esse exercício aqui no início do ano. E tem a ver exatamente com o que estás a dizer, exato. Olha, entretanto, nós temos que terminar. Pronto, tu tens uma parte de escultura também, de trabalho de escultura. Sim. Em plasticina. É isto que eu estou aqui a ver? Não. Isto é um teledisco que ganhou um prémio em Paris. Mas tu vais mais para cima, assim, de uma banda que me incomodou, mas por exemplo aqui tu vês, vês um senhor em plasticina ali, exato, isto foi um trabalho que fiz na Gulbenkian quando concorri para uma espécie de workshop, que era nestes workshops feitos pelo António Pinto Ribeiro, onde tu concorrias. Eu concorri em fotografia porque a fotografia sempre tem sido muito importante para o meu trabalho. E eu comecei a fazer bonecos em plasticina mesmo de crianças, as cores depois que estão aqui estão misturados,
Aham. E comecei a fazer um vídeo, só de imagens, não é? Portanto, um vídeo que consiste numa sequência de imagens de um senhor que está a passear por Lisboa, que está a dar Ok. uma volta por Lisboa. E também fiz outro trabalho que está ali no outro thumbnail, mas é uma coisa que eu deixei um bocado por trás, eu vou dizer porquê, porque a galeria que eu trabalhei na altura disse-me: Daniel, tu não podes fazer pintura a isto, as pessoas depois não percebem o que tu fazes. Ponto. Mas eu não quero dizer que não volto a fazer. Sim, Mas sim, sim. E eu até acho, nem acho que haja aqui uma grande. ligação com a pintura. Não, não acho que haja um grande corte em relação à pintura, acho que há aqui coisas que se mantêm. Exatamente, exatamente. Isso é uma questão de maturidade. Tu agora já tens autoridade suficiente para fazer o que quiseres, não é? Também pensas assim. É verdade, mas isto foi É. há algum tempo e, na realidade, eu não estava com uma boa relação com a galeria e fez-me um bocado, sabes, fez-me um bocado recuar, um bocado pensar e hoje em dia, obviamente, já não tenho esta atitude, mas é importante dizer que, às vezes, quando somos novos ou estamos numa relação que não pronto, nem sempre as relações são fáceis, digamos. Eu tenho feito muita experiência e nem sempre foram boas. E é importante também dizer que isto acontece, não é? Que nós somos, às vezes, condicionados pelo mercado, pelos galeristas, não quer dizer que não o fazemos. Eu continuei este trabalho e, aliás, estes 2 trabalhos foram expostos na Gulbenkian e orgulho-me muito, mas na altura entregavam-me o trabalho tudo em fotografia de volta a dizer que não queria expô-lo porque as pessoas estavam confusos. Os clientes, o que queria eu era pintura, ou pintora, fotógrafo ou escultura. Mas isto, como eu disse, foi há muito tempo, portanto. Ok. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Ok, então nós, se calhar, então vamos. Eu há bocadinho não disse nada, mas queria só agradecer à Daniela, porque não só a conversa foi muito interessante, como o trabalho dela eu acho excepcional. Eu adoro o trabalho. Obrigado, obrigado. Obrigada. Foi um prazer. É bom falarmos. Por ter aberto as portas do ateliê. Obrigado. Obrigado. E obrigado, Martinho, pelo convite. Eu tenho que Obrigado dizer... também. Eu estava só aqui a ver se havia alguém que tivesse aqui alguma questão. Eu também só queria agradecer pela generosidade, pela partilha, foi fascinante, assim, percorrer contigo um pouco as séries e perceber, né, o teu processo criativo e as motivações, né, trouxe muitas reflexões super importantes e bem pertinentes. Obrigado, foi um prazer. Olha, eu gosto muito porque falar sobre o nosso trabalho e também pensar sobre o nosso trabalho e faz sempre bem. Sim, 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 sim. Não é? Sim, eu acho que é ótimo. Eu acho Eu que. também acho. Eu também acho. Por isso, eu sou sempre muito aberta a isto porque relembro-me, refaço, repenso. Sim, E sim, sim. olha, hoje só falamos de uma data de coisas e apanhei uma data de clarezas, só pela conversa. Sim, sim. Eu acho que eu acho que às vezes os artistas falam pouco É verdade. entre eles. Sim. Havia aqui, pronto, já não temos muito tempo, mas havia a questão da relação que eu acho também importante. Como é que tu sentes enquanto mulher pintora num mundo dominado por homens pintores, pelo menos no mercado, não é? Há bocado, quando falaste nas referências, por exemplo, é dominada, pelo menos até agora, por homens pintores, não é? E como é que, se tu sentes alguma essa questão do feminino que seja uma questão importante para ti também no teu trabalho, como é que tu te posicionas em relação a isso?
Eu, enquanto pessoa, sou bastante feminista, mas no bom sentido, não agressivo, mas pronto, que realmente cresci num país onde toda a gente tem que trabalhar e ajudar, e que as mulheres também, mas aqui também as mulheres todas trabalham, portanto eu acho que Portugal é um país fascinante, onde todas as mulheres que conhecem trabalham full time e têm os miúdos. Acho que é muito importante, o que tenho notado ao longo destes anos como artista e pintora, tenho às vezes sentido mais um preconceito acerca da pintura, como tu talvez também tens sentido, porque nós não somos só pintores, como somos pintores figurativos. Eu sei que às vezes quando fui ver feiras em Londres ou em Nova York, já há muitas galerias a mostrar pintura figurativa, e muito boa. E aqui em Portugal era esta coisa, pois aí tu és pintora, é como se fosse, quando um artista me pergunta, então o que tu fazes? Eu digo, eu sou pintora, e fica com ar quase de pena de mim. Isto é assim, eu lembro-me disto, mas depois hoje em dia acho que sou completamente, não, quer dizer, isto já não mexe comigo, mas houve uma altura que o vídeo aqui e a instalação estava a dar, e que eu tinha falado com o meu galerista, que estava a vender sempre o meu trabalho muito bem, e depois eu dizia, mas eu também gostava que me representasse na feira, numa delas, não é? E ele dizia, ninguém mostra pintura figurativa nas feiras, e aquilo foi para mim assim um bocado, sabes, esta coisa de nós, às vezes, ficamos presos num nicho, mas depende também de nós como lidamos com isto. Hoje em dia, aquilo entra aqui e vai ali, porque eu hoje em dia nem acredito nisso, mas confesso que isso soa estranho, eu sei. Eu não sou uma pessoa muito das redes sociais, eu nunca tive Facebook, e só comecei no Instagram muito tarde, em 2018, quando tinha acabado de sair da galeria com a qual trabalhei 10 anos. Saí dela e senti que tive que publicar uma exposição no site específico, que é o Facing Youth, tu sabes, que ainda não está no site, que é esta pintura grande de costas, e só por isso comecei o Instagram. E estava hesitante, e disse, olha, hoje em dia o público maior de pintura e que gosta de pintura é através desta plataforma internacional, público internacional, tantas galerias como pintores, e isto é muito bom. Acho que às vezes é bom ter uma ideia mais global. Mas sinto que há pintores maravilhosos cá, há artistas muito bons e pintores muito bons. Acho que as mulheres, pouco a pouco, tu notas que há mais curadoras, também mulheres, que também apoiam mais, digamos, uma parte de mulheres, que não é nada mal, não é que tem que ser, mas eu lembro-me de exposições coletivas assim, 10, 15 anos, eram basicamente 90% homens, e é pena. E depois umas mudam poucas mulheres, pronto, a Ana Adli, claro, estas mais clássicas, não é? Muito conhecidas, mas da geração mais nova, pouca gente, não é? Ok, sim. Pronto, é uma questão que eu acho também é muito importante, não é? Porque hoje em dia é uma questão que está na ordem do dia, não é? Mas achei interessante tu dizeres que quase que sentes mais a discriminação em relação à pintura. Mas tu não sentes? Sim. A pintura a pintura olhado do próprio mundo da arte, não é? Não da realidade, porque as pessoas, toda a gente adora a pintura, mas quem é dentro do mundo da arte considera às vezes um bocadinho diferente, ou pelo menos parece, não é? Sim, pronto, sim, mas sim, isso levava-nos agora para outra discussão, mas não é esse o problema, sinceramente. Fica para voltar a falar do mercado, exato. Revela ignorância. A pintura é difícil ver pintura e perceber pintura, é difícil. É uma coisa que é complicada e que não precisa de algum. É uma coisa que está um bocadinho fora também nesse aspecto. Mas sabes que eu acho na mesma pintura as pessoas adoram. Eu vejo muita gente que não vem do mundo artístico, as pessoas
relacionam-se com a pintura, porque tem uma história enorme. E isto não podemos negar e não diminui o que estamos a fazer hoje em dia, nem o que vai ser feito para a frente, sabes? Uhum. Tu Sim, não sim. achas? Completamente de acordo, sim. Portanto, Olha, Daniela, muito obrigado. Para Acho quando que é a foi... próxima exposição? diga. Quando é a próxima exposição? Esta que está a acabar esta semana, eu fui convidada para uma exposição coletiva no Porto em maio. Portanto, em maio vou ter 4 trabalhos numa exposição chamada Anuário no Porto. Ok, obrigada. Ok, ficamos já a saber. Sim. Obrigado, Daniela. Olha, obrigado por Obrigada teres tu. partilhado toda esta informação. Acho que é sempre uma grande experiência estas conversas que temos com os artistas. Eu, pelo menos, aprendo sempre imenso Sim. e vejo a pintura por outras perspectivas e pronto, e tenho-te a agradecer. Acho que foi ótimo. Ainda bem que ficou registado. Espero poder partilhar. Não sei se Claro, a claro, palavra final é tua. claro. Um beijinho e boa noite. Obrigado, vá. Um beijinho também. Obrigada. Sim. Obrigado a Boa todos os noite. que estiveram Obrigada. também presentes. E obrigada, exato. Muito obrigada. Boa noite. Deus, obrigado.